Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Emprego, serviço, ocupação, bico, frila, CLT, PJ, terceirizado, quarteirizado, informal. Jornada integral, jornada 6x1, jornada intermitente, funcionário, colaborador, contratado, empreendedor, plataformizado. O vocabulário do trabalho cresceu, mas a lista de direitos diminuiu. Nos últimos anos, o mundo do trabalho no Brasil se tornou um campo de incertezas cada vez maior. A expectativa de autonomia e flexibilidade prometida com as novas tecnologias, na prática, trouxe outra realidade: precarização, jornadas mais longas e perda de direitos trabalhistas. O último levantamento do IBGE aponta que mais de 2 milhões de brasileiros trabalham para plataformas digitais. Sem garantias trabalhistas, esses trabalhadores precisam se submeter a jornadas extensas para conseguir sobreviver. Enquanto isso, a chamada pejotização continua em debate, acumulando mais de 285 mil processos na Justiça do Trabalho de pessoas que reivindicam um vínculo empregatício. Modelos como o trabalho intermitente, criado pela Reforma Trabalhista de 2017, pagam em média apenas R$ 762 por mês. Isso é menos que o salário mínimo. A nova febre das IAs promete aumentar a produtividade, facilitar parte do trabalho vinculado às tecnologias. Só que essa revolução traz consigo novos riscos. Menos postos de trabalho, mais sobrecarga e uma vigilância invisível controlada por algoritmos. Enquanto as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, entre os jovens há uma tendência de ver a CLT virar meme e ofensa. Mas como a estabilidade e a garantia de direitos viraram piadas e quais são as armadilhas que as novas modalidades de trabalho escondem? Para entender como aconteceu essa transformação e as implicações disso tudo para o presente e para o futuro do trabalho, hoje o Pauta Pública recebe o sociólogo e professor da USP, Rui Braga, num programa que também conta com a participação do Bruno Santos da Silva, um trabalhador uberizado. Mas antes de ir para essa conversa, já que estamos falando de trabalho, é uma boa hora de te fazer um convite. Como uma agência de jornalismo independente, a Pública conta com pessoas como você para manter toda a equipe, a estrutura de programas como esse podcast e de reportagens que trazem um impacto real na vida das pessoas, como foi o caso da matéria sobre a exploração de operários chineses que estariam sofrendo agressões numa fábrica da BYD na Bahia. Então, se você quer fortalecer o jornalismo independente, considere se tornar um dos aliados da Pública. É bem simples, é só entrar em apoie.apublica.org, escolher o valor que cabe no teu bolso e fazer parte dessa rede de apoio. E se preferir, dá também para contribuir via Pix, usando a chave contato@publica.org e doar a quantia que você puder. E para você que já apoia a gente, muito obrigada. Agora sim, vamos para a pauta com Rui Braga. Professor Rui, muito obrigada por você topar falar com a gente aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço, André, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Professor, eu vou abrir essa conversa com uma cena. Um menino negro de 9 anos, cotista, matriculado numa escola privada do Maranhão, foi vítima de racismo e apelidado de CLT pelos colegas. Eles chegaram a fazer uma réplica da carteira de trabalho feita à mão para reforçar o bullying verbal. Como a gente explica isso? Em que momento ter um registro na carteira de trabalho, ser CLT, deixou de ser um motivo de orgulho para se tornar uma ofensa, algo pejorativo? Esse é um caso, né, que expressa muito bem, em especial porque diz respeito a esse universo infantil, né, aquilo que eu chamo de desconstrução da sociedade salarial no Brasil. Desde 43, com a promulgação da CLT, enfim, a sistematização daquelas leis que foram sendo aprovadas, enfim, na década de 30, né, que diziam respeito basicamente à questão da proteção do trabalhador urbano, né, e a formação, a criação de um mercado formal de trabalho no país. Desde 43, a CLT foi um instrumento essencial do processo de desenvolvimento do capitalismo no país, porque, entre outras coisas, esse diferencial entre ter direitos nas cidades, não ter direito, por exemplo, no mundo rural, atraiu a massa rural
num grande processo, um enorme, histórico processo de migração, campo-cidade. Quer dizer, isso aí explica a industrialização, isso explica a urbanização brasileira. A gente está falando de uma longa lista, né, de direitos que foram sendo conquistados durante esse período, em especial no pós-Segunda Guerra, década de 60, por exemplo, com o 13º, os direitos previdenciários, né, associados à questão do trabalho formal, isso a proteção, o seguro-desemprego, isso tudo está dentro desse contexto de criação de uma sociedade salarial no país. A partir dos anos 90, com o colapso do modelo nacional desenvolvimentista, enfim, o que se verifica é um lento, porém muito estável processo de desconstrução dessa utopia, de desconstrução desse tipo de sociedade integrada pelo salário e que, por sua vez, estabelecia uma conexão muito íntima, né, entre progresso individual, de um lado, e direitos sociais coletivos, por outro, né? E hoje você tem um problema muito grave, que é a incapacidade que os sindicatos no país têm de atrair a juventude, né, os jovens trabalhadores entrantes no mercado de trabalho, que eu posso perceber quando eu leio, né, essa notícia desse garoto no Maranhão, enfim, hostilizado pelos colegas, chamado de CLT e coisa do gênero, né? O que eu posso perceber é que há um enraizamento muito forte dessa desconstrução da sociedade salarial, no caso brasileiro, né? E que atinge, enfim, esse universo infantil. Professor, mas em que momento o que antes era uma garantia de direitos passou a ser uma espécie de certificado de precariedade ali no imaginário da população? O país passou aí ao longo dos anos 2000, 2010, por inúmeras reformas da Previdência, primeiro a reforma do funcionalismo público, depois a reforma do setor privado. O país passou por reformas trabalhistas que retiraram direitos e enfraqueceram, de fato, a capacidade da legislação de proteger o trabalhador. Nos anos 2000, com, vamos dizer assim, uma guinada muito, muito aguda da estrutura socioocupacional brasileira na direção dos serviços, né? O que é a expressão de um processo precoce de desindustrialização do país, o que a gente verifica, na verdade, é uma concentração muito forte daqueles empregos que pagam 1,5 salário mínimo. Ou seja, o mercado formal brasileiro, a partir dos anos 2000, ele se especializa em criar ocupações que pagam muito pouco. Então, quando você observa o tipo de emprego que se oferta e que é o emprego mais comumente associado, né, à CLT, que é esse emprego, o trabalho formal, porém subalterno, com baixa qualificação, jornadas muito longas, que ao mesmo tempo, né, combina o bom e velho despotismo gerencial, característico de uma sociedade que passou pelo escravismo e assim por diante, com salários muito baixos, jornadas muito longas, baixíssima representatividade sindical. Meu nome é Bruno Santos da Silva, tenho 39 anos e trabalho como motorista de aplicativo autônomo. Eu trabalho na Uber desde 2019, início da pandemia, já são 6 anos. Trabalhei carteira assinada por 15, 17 anos. A diferença de hoje para o tempo passado, eu acho que é a valorização mesmo, né? No CLT você trabalhava, mas às vezes era banco de horas, e às vezes a hora isso não era tão convidativo assim para você estar fazendo mais horas. Então isso tudo acaba fazendo com que esse tipo de emprego, entre aspas, CLT, ele não seja atraente, principalmente para a juventude, né? E aí abra um espaço muito grande para que esses jovens entrantes, trabalhadores entrantes no mercado de trabalho, prefiram outras opções, né? Então, essa desvalorização simbólica, né, o prestígio propriamente da CLT, ela foi sendo, ao longo dos anos 90, 2000, 2010, até os anos 2020, enfim, até metade dos anos 2020, ela vem sendo uma constante. E essa desconstrução, esse desmanche da utopia da sociedade salarial brasileira, de você ter um emprego protegido, ganhar um salário digno, trabalhar durante muitos anos numa empresa, se aposentar, enfim, viver uma aposentadoria digna, isso tudo tenha ficado para trás. Quer dizer, isso tudo não está mais no horizonte dessa juventude, porque não surge mais como algo
alcançável, né? E se não é alcançável, deixa de ser desejável. E se não é desejável, muitas vezes se transforma em algo que é motivo de repulsa. Como se aqueles que fossem protegidos, eles na verdade eles fossem pessoas preguiçosas, que estão acomodadas na vida, que, sabe, não querem empreender, não querem trabalhar duro, ou seja, que não têm a mesma ética do trabalho que esses jovens entrantes precisam apresentar para ter alguma possibilidade propriamente de ganhar um dinheiro e subsistir nessa nova realidade, né? Professor, quem se beneficia desse desmanche? Quem é que ganha com essa retórica do empreendedorismo que seduz principalmente os jovens? O setor empresarial ganha muito com isso, claro. Quando, por exemplo, elas contratam, ao invés de contratar via CLT, preferem ou optam, né, pela pejotização do trabalho. Então, isso também representa um ganho para a empresa, porque a empresa não tem responsabilidade praticamente nenhuma. Mais de 38 milhões de brasileiros enfrentam o desafio de todos os dias, batalhar por uma renda sem os benefícios e as garantias da Previdência Social. O meu sonho vai ser realizado quando a gente for enxergado como trabalhador, né? A gente precisa lutar pelo trabalho formal, para quem quer ficar no trabalho formal, mas quem não quer ficar tem que ser legalizado no trabalho informal e tem que ter direito. A empresa simplesmente não reconhece direitos porque é um contrato de prestação de serviço com tempo determinado, o serviço é entregue e acaba. E geralmente isso aí frauda, né, a relação salarial, a relação de hipossuficiência do trabalhador, né, porque a gente está lidando com pessoas que prestam serviço para as mesmas empresas durante anos, né, então o que caracterizaria fundamentalmente o contrato de trabalho, o vínculo empregatício, né. Com decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu todos os processos que tratam da pejotização do trabalho, ou seja, a licitude da contratação de um profissional autônomo para a prestação de serviços. A própria decisão agora recente do ministro Gilmar Mendes, né, de congelar, enfim, essa discussão, os julgamentos, né, de pejotização no Supremo, enfim, esperando ali que o princípio que o Supremo já havia definido no passado prevalecesse sobre a justiça do trabalho, enfim, é algo muito sintomático disso, né? Ou seja, a gente está lidando basicamente com fraudes. Pejotização, ela frauda, ela expropria, não é isso? Ela expolia o trabalhador porque submete o trabalhador que não é uma empresa, ele é hipossuficiente, ou seja, ele é subalterno ao contratante, não há uma igualdade entre duas empresas, isso não existe de fato do ponto de vista concreto, mas isso vai sendo progressivamente aceito e legalizado, normalizado e legalizado pela justiça brasileira. Diga de passagem, o Supremo Tribunal Federal é incrivelmente antitrabalhista, né? E pró-patronal. É incrível. Todas as decisões importantes eles tomam pró-patrão, empresas, né? Então a gente realmente está numa situação muito difícil, muito delicada. E também no mercado formal, que você verifica esse aumento exponencial que acontece desde 2017 com a aprovação da reforma trabalhista do trabalho terceirizado, né? Que é esse trabalho ainda mais explorado, enfim, jornadas mais longas, baixíssimos salários, porque a partir de 2017 você pode contratar trabalho terceirizado para atividades fim. Michel Temer sancionou a terceirização em meio a manifestações em todo o país contra retrocessos nos direitos trabalhistas. O texto polêmico amplia as possibilidades de contratação de serviço terceirizado, inclusive na atividade fim de empresas e em órgãos públicos. Então, isso aí aumentou muito o número de trabalhadores terceirizados, ou seja, aumenta exponencialmente o número de trabalhadores terceirizados, o que também tende a afastar esses trabalhadores da representação sindical, de direitos trabalhistas. O que a gente está observando, né, nesses últimos 10 anos no país, pelo menos, né, desde a crise do emprego de 2015 e 2016, isso só se intensificou com a pandemia, o que a gente está observando é isso, em essência, né, uma deterioração das condições de contratação, uma deterioração das condições, vamos dizer assim, de reprodução da classe trabalhadora brasileira em escala global. Então, e nessa lógica global, nós vemos que as plataformas e as redes sociais se converteram numa espécie de novo patrão, né?
Assim, de que maneira as Big Techs influenciam essa nova estrutura do trabalho informal hoje? A grande diferença é que agora a dinâmica deixa de ser aquela dinâmica focada na pequena propriedade, né, no trabalhador que empreende por si mesmo, ou seja, que abre um pequeno negócio, ou nas famílias, nas dinâmicas do trabalho reprodutivo, em especial o trabalho doméstico, e passa a ser uma dinâmica focada no interesse de capitalização e de acumulação de grandes empresas multinacionais de tecnologia. Então, o que a gente verifica é o surgimento de um novo setor informal muito dinâmico, né? Hegemônico, que está presente no mundo todo, com características semelhantes, né? E que, no fundamental, o que eles fazem? Eles acionam essa força de trabalho informal, subalternizam essa força de trabalho informal, mas não reconhecem nenhum direito para esses trabalhadores que eles são acionados permanentemente de trabalho informal, né? Então, é uma informalidade, mas muito marcada, muito associada pela subordinação a essas grandes empresas de tecnologia. É claro que, num contexto em que você tem, por exemplo, no caso do boom, né, da Uber no Brasil, 2015, 16, 17, 18, num contexto em que você tem uma taxa de desemprego muito grande, isso aparece, evidentemente, como uma tábua de salvação para quem está desempregado. É melhor agora, viu? Assim, pela flexibilidade, né? E você vê o dinheiro, né? Você consegue fazer, às vezes, um mês numa semana. Ou dependendo, até menos. Dependendo da demanda, igual fim de ano, você consegue ter um ganho melhor, né? Você consegue fazer, às vezes, um salário mínimo em 4 dias. Então, a flexibilidade, não importando com o tempo de trabalho, mas você sabe que você está sendo remunerado, é o que mais atrai, né? Nessa área de aplicativo. Mas quando você observa, né, a evolução desse setor, você percebe que o que a gente está lidando é com um processo absolutamente radical de exploração econômica desses trabalhadores, porque eles são obrigados a trabalhar jornadas muito longas para conseguir ali, vamos dizer assim, fazer um salário relativamente modesto, que a despeito de ser relativamente modesto, ainda assim é maior do que ele estaria ganhando como CLT, pelo menos do ponto de vista do dia a dia, né, do mês a mês, num trabalho subalternizado formalizado, né, que hoje em dia está pagando 1,5 salário mínimo no máximo. O aplicativo é um serviço que depende somente de você, né? Somente de você, da sua saúde física e mental, né? Para você conseguir fazer um bom trabalho, e independente da carga horária. E você sabe, quanto mais você trabalhar, mais você ganha. Então ele ganha em relação ao salário CLT, mas ele perde em termos de proteção, ele perde em termos de aposentadoria, ele perde em termos de segurança, ele perde em termos de direitos, enfim, é um trade ali muito complicado, né? Muito, muito dramático, né? E, ao mesmo tempo, esse trabalhador, além de trabalhar longas jornadas, né, ele também está sendo expropriado politicamente, porque os seus direitos trabalhistas, os seus direitos previdenciários, os seus direitos sociais não são reconhecidos pelas empresas, né? Então não há nenhuma proteção, o trabalhador está por si próprio. A minha rotina de trabalho, eu começo às 4 horas da manhã, né? Vou até às 10, depois volto às 2 e vou até às 19, no máximo 20 horas. Mas é um período aí de 10 horas, às vezes 12 horas trabalhado. Antes era mais fácil ter a meta, né? Porque tinha mais demanda. Então a gente tinha a meta aí de R$350 por dia, mas não livre, né? Aí combustível, alimentação, tudo envolvido nessa meta que a gente tinha de 350. Hoje em dia você faz 200 e leva comida de casa. A combinação da exploração econômica com a expropriação política está muito ligada à racialização dessa classe trabalhadora que hoje é a massa que está aí nas ruas fazendo entrega e trabalhando de Uber e assim por diante. Quer dizer, é uma massa racializada, é o setor informal, onde fundamentalmente o que você tem são trabalhadores negros à disposição dessa exploração e expropriação aí, que é levada adiante pelas grandes empresas de tecnologia, né? Uma pausa e a gente já volta.
Tem muitas falsas promessas nas redes sociais, viu? Dietas miraculosas, coaches falando pra você desaparecer e voltar perfeito em 6 meses. Por isso, eu te convido a escutar de segunda a sexta, de graça, sem pegadinha, o podcast de notícias No Pé do Ouvido. E não é só manchete, não. A gente explica o assunto. Se junte aos ouvintes de um dos top 100 podcasts da América Latina. No Pé do Ouvido é uma produção do Canal Meio, comigo e Yasmin Restum. Te espero! Oi pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Terto, roteirista aqui do Pauta e apresentador do Bom Dia Fim do Mundo. No episódio dessa semana, nosso assunto é o trabalho e os trabalhadores. Afinal, como que a gente vai trabalhar nesse fim do mundo? Bom, de preferência não na jornada 6x1. Aliás, a gente traz uma boa notícia. A redução da jornada de trabalho traz impactos positivos até para o clima, com a diminuição do consumo de energia. E pode ficar tranquilo, viu, patrão? As pesquisas mostram que a redução da jornada não reduz produtividade. E para os novinhos e novinhas que estão entrando no mercado de trabalho agora, a trombeta da semana vem cheia de dicas com o top 3 profissões do fim do mundo. Quando terminar o Pauta, procura a gente aí no seu tocador e no YouTube. Bom Dia Fim do Mundo. Agora, professor, você estava falando de quando as pessoas começam a empreender ou criar seus pequenos negócios, né? Então, abrir uma quitanda, abrir um puxadinho em casa para fazer manicure. Isso não é uma coisa nova, mas essas atividades nunca foram glamorizadas, né? Por que o empreendedorismo, ele hoje só é reconhecido como tal quando ele vem com essa estética de sucesso, de inovação digital? Isso que a gente costuma chamar de empreendedorismo tem duas faces, né? Uma face é uma face popular, que é o empreendedorismo popular por necessidade e que tem a ver, em essência, com a desconstrução disso que eu estou chamando de sociedade salarial brasileira, né? Ou seja, as pessoas precisam subsistir, elas precisam ganhar algum dinheiro, elas estão cada vez mais dependentes, fundamentalmente, né, do mercado para acessar tudo, quer dizer, você não tem mais, como no passado, um mundo rural mais ou menos acessível, em que você pode voltar para a sua terra, subsistir com uma lavoura, ou então você não tem, sabe, uma mãe ou um pai que trabalha em casa e fabrica ou faz a própria roupa, ou costura. Não, hoje em dia tudo passa pelo mercado, quer dizer, os meios de subsistência mais elementares passam pelo mercado. O empreendedorismo popular por necessidade sempre existiu, hoje, evidentemente, com características novas, em essência, né? E hoje ele está muito estruturado em torno dessas grandes empresas que trabalham com plataformização do trabalho. Você tem, vamos dizer assim, uma plataforma para quase tudo. Quer dizer, se você quiser, por exemplo, passear o seu cachorro, você tem plataforma que contrata passeadores de cachorro. Então, isso, evidentemente, que marca uma diferença em relação ao passado, né? E mesmo quando a gente pensa, vamos dizer assim, no pequeno comércio, na pequena propriedade, no comércio popular, nas periferias, também essas pessoas estão dependentes das redes sociais, dependentes das plataformas para poder tocar o seu negócio, quer seja fazendo propaganda, quer seja vendendo, né? Então, você tem, assim, uma plataformização generalizada desse trabalho subalterno, e cuja face mais visível é o da entrega de aplicativo, da Uber e assim por diante, mas que existe uma face invisível, quer dizer, as pessoas que resolvem montar, por exemplo, uma boutique no bairro, né? As mulheres que querem vender roupa, modinha no bairro, elas dependem da rede social para fazer os negócios, ou seja, tudo isso passa por esse universo digital hoje em dia, né? A outra face é, evidentemente, esse empreendedorismo altamente tecnológico. Então, você tem, na realidade, uma espécie de polarização nessa discussão do empreendedorismo. Você tem um polo superior que se destaca enormemente, que você vai encontrar muito no universo dos bancos, das fintechs, das empresas de tecnologia digital e assim por diante. E, por outro lado, você tem essa massa de gente que depende, enfim, das redes sociais e dessas plataformas para poder subsistir, né? De um lado, o que você vê é o sucesso, mas, na realidade, por baixo desse sucesso, existe uma massa imensa de trabalhadores que estão fracassando dia após dia, e cada fracasso você se endivida mais. Os aplicativos não estão no ramo do delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração, mano.
A bicicleta a gente paga R$20 por um mês. A gente tem que usar de 1 em 1 hora, porque senão a gente paga taxa. Nós mesmo que vamos correr atrás dos nossos prejuízos, porque para falar com o suporte já é difícil. Às vezes, como o pagamento não cai assim, aí manda mensagem para o suporte. Fica 2, 3 semanas para resolver, até mês. Aí eu não sei o que é difícil. As pessoas, para trabalhar, elas precisam endividar. Antigamente, você simplesmente se oferecia no mercado e alguém te contratava. Hoje em dia, você tem que se endividar para poder continuar trabalhando. Talvez a única pauta propositiva da esquerda brasileira hoje seja o debate da escala 6x1, né? Como que a gente consegue pensar políticas trabalhistas universais num cenário de informalidade crescente? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o movimento Vidas Além do Trabalho e a questão da luta, né, pela redução da jornada de trabalho no Brasil tem mais a ver com o setor formal, né, ou seja, aquele regulado pela CLT e pela jornada de 44 horas, ou seja, 40 horas de segunda a sexta e o sábado inglês no sábado, né, ou seja, a meia jornada no sábado. Quando você olha, por exemplo, o setor de supermercados está vivendo um apagão de forças de trabalho. Por quê? Por que se vive um apagão de forças de trabalho? Porque os salários são muito baixos, a escala 6x1 impede que as pessoas tenham, de fato, uma vida ativa fora do trabalho, impede que participe da vida comunitária, que tenha uma participação mais profunda, mais presente, né, na vida familiar. Então não são só as 8 horas de jornada que ele fica ali no supermercado, fica ali na farmácia, fica ali no call center. Não, são as 12 horas. Ou seja, 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, mais as 8 horas de trabalho, o que impede que essas pessoas tenham uma vida minimamente engajada, né, com seus familiares, enfim. Eles, na verdade, estão perdendo a vida ao ganhá-la, né, ou seja, e sem contrapartidas a contento, sem benefícios, sem direitos, muitas vezes, né, esse setor é muito terceirizado, então praticamente não tem benefício, não tem direitos, ele só tem os direitos mínimos, né, da CLT, não tem representação sindical quase nenhuma, né, os salários são baixíssimos, em média se paga 1,5 salário mínimo. Esses grupos de trabalhadores, eles estão muito descontentes com o emprego que está sendo oferecido no mercado de trabalho. Então, assim, a renda média do trabalhador brasileiro corresponde a 60% do mínimo de subsistência. Do mínimo de subsistência. De uma família de 4 pessoas, né? Formada por 4 pessoas, 2 pais e 2 filhos. O que isso nos diz? Nos diz que essas pessoas, esses trabalhadores, estão aprisionados num mundo do trabalho que nem lhes satisfaz, nem lhes garante uma subsistência digna, nem lhes oferece um horizonte, uma perspectiva de futuro, que é verdadeiramente uma prisão, né? Uma prisão, é a prisão do trabalho subalterno, eu digo, né? Do trabalho alienado, né? Então, assim, o movimento Vidas Além do Trabalho captou essa sensação, que é um misto, né, de angústia com indignação, e canalizou para a questão da jornada 6x1. Estudo do DIEESE mostra que o valor do salário mínimo no Brasil deveria ser quase R$7 mil para atender todas as necessidades básicas dos brasileiros. Então é uma situação realmente muito, muito delicada e mostra a urgência de você ter um discurso que vá além desse discurso do governo que a gente tem assistido, de que está tudo bom. Está tudo bom por quê? Porque a renda do trabalhador melhorou um pouco, porque a taxa de desemprego é baixa, e porque, enfim, está todo mundo empregado, está todo mundo trabalhando, está todo mundo feliz. Não está feliz, a verdade é essa. Então, professor, e por outro lado, nós temos esse outro setor da classe trabalhadora, que é o setor uberizado, né? Nós vimos manifestações desses trabalhadores por aplicativos exigindo aumento e melhores condições de trabalho. Existe espaço hoje no Legislativo para se pensar em pautas que possam ir além da proteção dos trabalhadores assalariados, dos CLT, e que contemplem também os plataformizados? Olha, Cláudia, a gente pode ter um vislumbre disso analisando a pauta de reivindicação do BREC e dos EPs, né? Então, você tem que ter, por exemplo, um pagamento mais justo pelas corridas, né? Pelas entregas.
Você não pode naturalizar, isso é o que as empresas fazem, né, com muita frequência. Então, o que as empresas costumam fazer através da sua inteligência artificial, dos seus algoritmos vamos dizer assim, da sua administração algorítmica super moderna e coisa do gênero. Ela faz assim, ela junta um monte de pedidos numa linha, né, numa linha de entregas, né, e paga só um pedido, você paga só o pedido mais longo. E o trabalhador tem que se desdobrar e realizar várias entregas, ganhando uma única entrega, porque estava no caminho, ela foi acumulando ali entregas, estava no caminho do trabalhador. Os preços não são justos, né? Mas manifestação que vira alguma coisa, que muda alguma coisa, você já viu? Difícil, né? Então, a galera que está hoje no aplicativo, tá porque precisa mesmo. Precisa, por mais que as tarifas sejam baixas ou até mesmo dias escravizados, mas ela sente que, mesmo assim, ela consegue ter um retorno. Isso tem que acabar, quer dizer, você tem que ter um reajuste da remuneração. As empresas alegam que deram um pequeno reajuste nesses últimos 2 anos, um pouquinho acima da inflação, o que eu não sei se é realmente verdade, mas o problema é que o patamar é tão baixo de remuneração desses trabalhadores, é tão baixo, os riscos são tão altos, que evidentemente é insuficiente. Os trabalhadores reivindicam melhores taxas de entrega e o fim da precarização da categoria. Os entregadores de aplicativo pedem que a taxa mínima por corrida seja de R$10 e que o aumento do quilômetro rodado vá de R$1,50 para R$2,50. Eles também reivindicam o pagamento integral dos pedidos, mesmo que haja mais entregas na mesma rota. E que os trabalhadores que usam bicicletas só possam rodar até 3 quilômetros. Então não chega nem aos pés daquilo que seria o mínimo minimorum ali para que o trabalhador pudesse, ao mesmo tempo, garantir a sua subsistência, uma vida digna para ele e suas famílias, né? Então as pessoas estão ali vendendo o jantar para comprar o almoço, quer dizer, é uma coisa muito difícil, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma remuneração melhor. Para isso, o governo pode sim atuar. O governo pode chamar, convocar, exigir que as empresas sentem numa mesa de negociação coletiva nacional e redefina esse patamar mínimo de remuneração. O governo nunca fez isso. Já propôs mesa de negociação, mas nunca definiu esse mínimo, pelo menos não do ponto de vista dos trabalhadores, né? Então, aquele mínimo lá que foi negociado era um mínimo que favorecia as empresas, mas não os trabalhadores. O governo tem que comprar o ponto de vista, comprar o partido dos trabalhadores de fato, coisa que não está acontecendo. Não adianta tergiversar sobre isso, não está acontecendo. Em segundo lugar, o governo precisa urgentemente, enfim, negociar com as empresas, com todas as empresas de aplicativo, em especial aquelas que são de entrega e de motoristas, aquelas que envolvem mais risco de acidentes e assim por diante. O governo tem que efetivamente compartilhar os riscos dessas atividades com as empresas. O SUS não pode assumir toda essa responsabilidade de ficar, cuidando desses trabalhadores acidentados. As empresas têm sim que colaborar para um fundo coletivo de amparo a esses trabalhadores. Ela precisa dar a sua colaboração juntamente com o governo. O governo precisa comprar o ponto de vista dos trabalhadores. O governo precisa comprar exatamente aquilo que os trabalhadores estão demandando. Caso contrário, essa crise não vai ter nenhuma possibilidade de encerramento, né? Ela vai continuar se reproduzindo e se ampliando. Porque cada vez mais trabalhadores vão depender de plataformas para poder... Então não tem o que fazer. Professor, é isso. Muito obrigada por acompanhar a gente aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço, André, Cláudia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E Bruno, muito obrigada por dividir a tua jornada aqui com a gente no meio desse corre aí de mais um dia de trabalho em Belo Horizonte. Maravilha. Precisar e eu puder ajudar, só chamar nós. Um abraço para você aí, viu? E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na tua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é conhecer a nova série Vida de Jornalista, podcast comandado pelo Rodrigo Alves.
A novidade dessa temporada é que se trata de uma série interativa e por isso se chama Escolhas. No final de cada episódio, uma escolha jornalística abre um novo caminho de conversa. Quer saber como ficou essa experiência? Procure por Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta. Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Cláudia Jardim, e nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo e assistente de produção a estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é de Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita pela Cláudia Jardim. Esse episódio inclui áudios do canal TV Brasil, CNN Brasil, Rede TVT, Folha de São Paulo, Canal Itatiaia, Jornalismo TV Cultura e trecho do documentário Vidas Entregues, disponível no canal do diretor Renato Prata Biar. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço. É isso, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Espero vocês na próxima semana. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.